Olá, olá, meninos e meninas. Boa noite, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai entrar aqui no último conteúdo de controle de qualidade. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão da auditoria em serviços de saúde, tá? Auditoria que é muito comum nas empresas, né? Em diversas empresas, né? A auditoria ela tem que se fazer presente, tá? E principalmente dentro de um laboratório, né? Então, a auditoria, esse termo surgiu há muito tempo, olha só, antes de Cristo, na antiga Suméria, né? E no século XVIII, na Inglaterra, com a grande revolução industrial, tivemos um grande desenvolvimento disso que a gente chama de auditoria, né? Por conta do surgimento de grandes empresas. Então, para a gente começar a entender, a empresa ela precisa ser auditada, né? Para que pelas empresas, né, de acreditação, empresas específicas, para que ela ganhe os certificados, as acreditações, né? E que aquilo para ela é algo que vai transparecer confiabilidade nos exames liberados, né? Para o paciente também. Então, toda empresa tem que ser auditada. E essa auditoria antigamente era realizada somente, foi idealizada, perdão, pelos médicos, né? Que buscavam isso daqui, ó, um melhor atendimento para a clientela, né? Então, quando uma empresa ela é auditada, aquilo indica que aquela empresa ela presta um bom tipo de serviço para os clientes, né? Aqui eu coloquei um pouquinho de como surgiu. Então, no Brasil, a história da auditoria inicia-se com a origem da Previdência, né? A gente, quando vê saúde pública, vê sobre isso aqui. Então, lá em 1923, pela lei de Eloy Chaves, foi que começou a história da auditoria. Começaram a criar as caixas de aposentadoria dos ferroviários, né? Isso naquela época. Até agosto de 1960, a política de saúde do país era a cargo das IAPs, né? Daqueles institutos, né? Que eram bem ligados à previdência, né? E, portanto, atendiam os associados e dependentes de acordo com a categoria profissional que aquele trabalhador pertencia, ou seja, não era algo muito abrangente, né? A saúde naquela época não era para todo mundo, né? Era só para uma parcela da população, né? Coisa diferente que a gente tem hoje, né? Um dos princípios do SUS, né? É isso, a equidade, a universalidade, né? Mas antigamente não era assim. Aí começou-se então a terceirizar a maioria dos serviços de saúde, né? O que levou ao governo como órgão comprador e a adotar medidas analisadoras, controladoras e carregadoras. E aí ele começou, portanto, a prevenir o desperdício, cobrança indevida, manter os serviços, a qualidade do serviço que era oferecido, né? E aí passou a unificar os institutos, tá? Quando a gente fala dessa auditoria, então, no setor público, dos primeiros achados históricos, né, surgiram, então, aqui no Brasil por volta de 1976, né? Então, tem um tempinho, né, já que surgiu essa auditoria aqui, né? E só que muitas vezes, né, havia fraudes, né, em autorização de internação hospitalar, o que não pode, né? A gente sabe que isso é até ilegal, né, que aconteça, mas naquela época ainda existia, já que ficava a cargo mesmo do médico, né, somente também do contador e do médico, né, tudo era feito por eles, e o órgão que fiscalizava, isso que regia, era o chamado INAMPS, né, que vocês com certeza já ouviram falar disso lá na saúde pública, né. Então, tinha como características profissionais desinteressados, né, constatavam sem buscar corrigir a causa que estava levando aquela ineficiência, um descrédito. Então, assim, a auditoria aqui, na verdade, era para transmitir confiabilidade, transparência, né, para aquela clientela, na verdade, não transparecia, não transmitia nada disso, né. E aí o tempo foi passando, né, e a gente foi tendo uma mudança nessa auditoria. Então, a auditoria passou a ser realizada por entidades, por outros profissionais, né, técnicos de outras áreas, né, e começamos então a ter os famosos controles internos, né, dentro que é feito ali dentro do próprio âmbito, né, ou seja, ele hospitalar, laboratorial ou qualquer empresa que estivermos falando, né. Então, que vocês já conhecem o que é esse controle interno, né.
avaliar o cumprimento das metas, execução dos programas de governo, execução dos orçamentos e avaliar a gestão dos administradores públicos, né? Então, para tudo isso também servem as auditorias. E o que é auditar, né? Se a gente for pegar esse termo bem à risca, né? Auditor é aquele que ouve, né? Então, ele precisa ouvir os relatos daquele funcionário, né? Então, aquele que ouve, o ouvidor, né? Do latim, vem do latim auditore, e é um perito mesmo, uma pessoa encarregada de examinar tudo o que está acontecendo ali a cargo daquela empresa, né? E o que pode ser melhorado, né? Essa é a intenção também de uma auditoria. A partir do momento que é verificado o que está errado naquela empresa, mas não é implementado medidas para melhorar aquilo que está errado, a partir daí a auditoria ela não está sendo válida, né? Então, a auditoria significa emitir uma opinião conclusiva sobre uma dada situação, né? Até grifei aqui para vocês, vou emitir opinião conclusiva sobre uma dada situação encontrada em relação a um critério disponível e inferido dentro do limite permitido pelo conjunto de exame empregado. Então, é um processo, olha só, sistemático, é um processo documentado, tudo tem que ser documentado, né? Tudo que foi relatado ali tem que ser documentado, senão não tem nem como depois ter uma melhora, né? Ver se teve uma melhora ou não. Então, a gente tem que entender isso, que tudo na auditoria é documentado, sistemático e tem que ser relatado, tá? Então, é um processo sistemático e documentado. O que é um processo sistemático? Então, que possui procedimentos específicos, né? Ou seja, aquilo que é sistemático, aquilo que tem que ser daquele jeito. Então tem que ser feito assim. Se for feito assado, não está correto, né? E documentado, porque tudo tem que emitir um relatório, tudo deve ser emitido um relatório. De que maneira está acontecendo e de que maneira pode ser melhorado, né? Então, o objetivo dessa auditoria é verificar em que medida a situação encontrada se distancia do que deveria ser segundo algum critério estabelecido, né? Ou seja, tá sendo feito assim. Será que está muito longe do que é o correto a ser feito? E o que será que pode ser feito, então, para que seja adequado às normas, né? Ao que considera como correto, tá? Isso é a auditoria, né? Então, várias finalidades, como aferir a observância dos padrões estabelecidos de qualidade, avaliar os elementos do processo, da instituição ou do serviço que está sendo prestado, conferir qualidade, que foi o que eu falei lá no início para vocês, e produzir informações que contribuam para isso aqui, para o SUS, né? Então, todas essas são finalidades de uma acreditação, de uma auditoria, que toda empresa precisa passar. E aí existem as normas, né? As normas técnicas e profissionais, normas que são relacionadas à atividade que aquele profissional desempenha e normas relacionadas à pessoa do auditor, né? Então, a gente sabe que um auditor, ele tem que ser um profissional cético, competente, extremamente ético e imparcial, né? Cortês, independente, objetivo e que tem cautela de zelo profissional. Então, a partir do momento que o auditor, por exemplo, ele é chantageado, né, ali pelo dono de uma empresa e tudo mais, ele não está sendo ético, ele não está sendo imparcial, né? Então, tudo isso é um perfil de um profissional que vai auditar uma empresa, né? Ele tem que ter todas essas características aqui. Até porque, né, como disse aqui a vocês, tem duas normas. Aquelas que vão ser relacionadas à atividade do auditor e à pessoa do auditor. Então, ele tem que ter todas essas características aqui prestadas, certo? Então, os processos da auditoria se estruturam, né, nos processos sistemáticos e nos processos analíticos, né? Então, os processos sistemáticos, primeiro a gente tem que planejar, executar e emitir um relatório, né? Então, primeiro eu planejo de que maneira, né, que pode ser feita isso daqui, que pode ser melhorada, né? Depois eu executo e depois eu emito um relatório de que maneira isso pode ser, então, melhorado, certo? Bom, as auditorias de conformidade, existem, né, dois tipos de auditoria mais utilizados, que são as de conformidade e as de desempenho. Dentre elas, a mais mesmo utilizada é a auditoria de conformidade, tá?
que é visto ali, né? Tá até a setinha para cá. É a legalidade, a legitimidade, se tá tendo desvio de recurso ou não, se tá tendo fraude. Não sei se vocês se recordam, no caso que aconteceu no IPASGO, que teve auditoria lá e viram que estava tendo desvios de recursos, algumas fraudes lá. Passou isso na mídia, no jornal. Então, isso é um tipo de auditoria muito realizada para saber se tudo está conforme o que deve ser, conforme os critérios que são tidos como critérios padrão, critérios estabelecidos como corretos, tá? Então, esses dois tipos de auditoria aí, tá? E a auditoria de desempenho, que é aquela realizada mais ali dentro do âmbito laboratorial, por exemplo, saber como está a efetividade, se está atendendo todo mundo, a qualidade do serviço prestado e se ele está sendo eficaz naquilo que deve ocorrer, tá? Então, existem esses tipos de auditoria aí, ok? Aí, um ponto legal da gente trabalhar também, pessoal, para finalizar, é a diferença entre a acreditação e a certificação, porque existem diferenças, tá? Então, o laboratório ele pode ser tanto acreditado quanto certificado. Então, o que é a certificação? Processo que se avalia se uma empresa, produto, serviço ou processo está conforme os requisitos que se dispôs a atender. Então, será que esse laboratório está atendendo a todos os requisitos, né? Se sim, ele vai receber uma certificação, certo? Né? Por exemplo, certificação da ISO 9001, certo? Ou seja, provando que o seu sistema de gestão de qualidade atende aos requisitos dispostos nessa norma ISO. Já grifei para vocês, tá? Então, isso é a certificação. Já a acreditação é um processo pelo qual uma instituição ou órgão, então você tem que pagar, o laboratório tem que pagar por isso, né? Para atestar a competência técnica da empresa em fornecer um serviço ou um produto, né? Então, essa acreditação também, de certa maneira, ela avalia, olha só, tá vendo? A conformidade de requisitos ou não, né? Só que aí existem algumas diferençazinhas. Eu listei aqui para vocês as principais certificações e acreditações. Então, as principais certificações, mesmo que o pessoal muito trabalha com a ISO 9001, tá? E a acreditação é com a ISO 17025, a ONA, que é a Organização Nacional de Acreditação, o PALC, que a gente já viu isso, Programa de Acreditação para Laboratórios Clínicos, e o DIC, que é o Departamento Interno de Controle de Qualidade. Então, são as principais acreditações. A partir do momento que o laboratório adquire esse tipo de acreditação, isso transmite para o cliente uma confiabilidade naquele produto que está sendo prestado. Então, é de grande importância. E aqui só a plaquinha, né, que muitas vezes vem no laboratório. Então, esse laboratório, né, é acreditado pela ISO 17025, certo? Bom, espero que vocês tenham entendido um pouquinho, pessoal, sobre essa questão de auditoria, que é bem importante, mas é bem tranquila também, né? E qualquer dúvida a gente vai estar aí juntos para sanar, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.